Você sabe como ocorre a fermentação? Entenda agora como acontece. Certos fungos e bactérias adaptados a ambientes pobres em gás oxigênio obtêm energia pela fermentação, processo em que substâncias orgânicas são degradadas parcialmente, originando moléculas orgânicas menores. O fungo Saccharomyces cerevisiae, uma levedura conhecida popularmente como fermento de padaria ou levedo de cerveja, recorre à fermentação para obter energia quando o gás oxigênio é escasso no ambiente. Nesse processo, o levedo produz álcool etílico, etanol e gás carbônico como subprodutos. Os lactobacilos, bactérias que fermentam o leite, utilizam a lactose do leite para obter energia e produzem ácido lático como subproduto. Em células musculares também pode ocorrer fermentação lática. Isso acontece quando a demanda de energia é muito grande e não há gás oxigênio suficiente para sustentar a respiração celular. A fermentação geralmente tem como ponto de partida uma molécula de glicose, a qual é formada por 6 carbonos encadeados. Ao fim de 10 reações sequenciais, a glicose origina 2 moléculas de uma substância constituída por 3 carbonos, o ácido pirúvico. O conjunto de reações em que uma molécula de glicose é transformada em 2 moléculas de ácido pirúvico compõe a glicólise, do grego glikis, doce, açúcar, e lysis, quebra. Apesar de a molécula de glicose ser altamente energética, ela é bastante estável e não se degrada com facilidade. Por isso, as reações iniciais do processo de glicólise têm por função ativar a glicose, levando-a a reagir. A ativação ocorre pela transferência de 2 grupos fosfato de alta energia para a molécula de glicose. Esses fosfatos são provenientes de 2 moléculas de ATP assim, para iniciar a glicólise, a célula precisa investir o equivalente a 2 ATP por molécula de glicose. Nas reações finais da glicose, a célula recupera com juros o investimento energético inicial, pois consegue sintetizar 4 moléculas de ATP a partir da energia liberada na degradação da glicose. Ao final do processo, o rendimento energético líquido da glicose é de 2 moléculas de ATP por molécula de glicose metabolizada. Na fermentação alcoólica, realizada por leveduras, o ácido pirúvico transforma-se em álcool etílico e gás carbônico. Na fermentação lática realizada por bactérias como os lactobacilos, o ácido pirúvico transforma-se em ácido lático. A domesticação e a utilização de micro-organismos fermentadores pela espécie humana datam de milhares de anos. O pão e o vinho, os mais tradicionais alimentos da humanidade, são produtos da fermentação realizada por leveduras do gênero Saccharomyces. Diversas espécies de fungos e de bactérias podem fermentar vários tipos de substratos, gerando produtos finais que dependem tanto do organismo que realiza o processo quanto das substâncias fermentadas. Na panificação, a levedura Saccharomyces cerevisiae, misturada à farinha, fermenta carboidratos produzindo etanol, álcool etílico e gás carbônico. Esse gás é liberado em forma de pequenas bolhas que se dilatam durante o cozimento, tornando a massa macia e leve. Algumas receitas de pães e bolos utilizam, em vez de levedura, bicarbonato de sódio. Esse composto, conhecido como fermento químico, produz bolhas de gás carbônico que também tornam a massa macia e leve, mas sem o valor nutricional conferido pelas leveduras. As bebidas alcoólicas resultam da fermentação dos açúcares de frutos ou de sementes por leveduras, que liberam etanol e gás carbônico no processo. A produção de cerveja, por exemplo, utiliza a fermentação de açúcares proveniente da degradação do amido presente nas sementes se cevadam de trigo. Os agentes fermentadores, nesse caso, são leveduras das espécies Saccharomyces cerevisiae ou Saccharomyces carlsbergensis. Na produção do vinho, o substrato é o suco de uvas e o agente fermentador, a levedura Saccharomyces ellipsoideus, presente naturalmente na superfície das uvas maduras. Então esse é o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, deixe um joinha e até o próximo.